Na minha coluna cervical tem uma protusão de disco. Na minha torácica tem 2 hérnias. E eu tenho discopatia degenerativa na lombar, nas últimas vértebras. Me perguntei, e agora? Estou com sobrepeso, estou bem gordinho, o que eu vou fazer? Meu filho também tem problema de obesidade, tá? Ele, inclusive, é aquele, vou confessar para você, é aquele que realmente me motiva, tá? A dar a volta por cima e tentar ensinar alguma coisa hoje, meu amigo, pelo exemplo. E aí, com a pandemia, a gente ficou mais em casa, eu comecei a prestar mais atenção nisso. E aí, cara, eu comecei a engordar. Eu falei, caralho, tô igual uma porra do mamute, saio pra andar e não adianta nada, e caralho, que merda é essa? Então, o que aconteceu? Me deparei com 2 profissionais que tinham como características semelhantes: o amor pelo que fazem, pela musculação, e um domínio absurdo pelo que estão falando. Aí procurei lá o lance de como fazer atividade e tal, achei o Cariani, cara. E, porra, achei foda o jeito que ele trata o assunto. Porra, falei, esse maluco sabe mesmo das paradas. Aí fui começando a conhecer o Balestrinho e tal. E falei, caralho, o maluco é pico. Aí fechou o ginásio, cara. Quando fechou o ginásio, cara, eu saí igual um louco, comprei um monte de coisa de ginásio, de academia, e na minha garagem eu comecei a montar um bunker, cara, de exercício, comecei a fazer exercício, e aí começou o projeto. E hoje, o que acontece? Ao me deparar com tanta informação, eu comecei o quê? Imediatamente a beber mais água. Ajustar a dieta aqui, ajustar a dieta ali, esbanjando saúde, distribuindo motivação e uma pilha que nem quando, sei lá, eu desconheço, quando eu me senti tão revigorado. Essa parada melhorou, mano. Melhorou, tu viu. E, só hoje eu já fiz meu cardio, já treinei perna. O grande ponto, porque a qualidade, por exemplo, da minha musculatura na região abdominal é uma coisa assim que eu nunca tive. E as pessoas veem, né, cara? Todo mundo, me olha assim e fala, caralho, Gustavo, pelo amor de Deus, cara, o que você tomou? Hoje eu vejo exatamente o quê? Eu vejo a minha vida transformada através de um novo estilo de vida. Eu não consigo mais comer se eu não pesar. Se eu não fizer a minha rotina de protocolo que eu me propus, é como se a minha vida não tivesse sentido. Entendeu? Creio eu que se não fosse esse trabalho acertado que eles fazem, não sei nem que rumo teria tomado para a minha vida. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa semana incrível que nós separamos aqui para poder estar pertinho de vocês. Vocês estão no meu centro de treinamento, no centro de treinamento para atletas de alta performance. Aqui, atletas de fisiculturismo, campeões, atletas de outras modalidades, apaixonados por esse esporte chamado musculação, vêm todos os dias e dão o seu máximo, o máximo da alta performance. Vocês estão gostando dessa semana? Ela está só começando, mas vocês não têm noção do quanto nós podemos entregar para vocês ainda essa semana. E eu estou muito feliz, o Júlio está muito feliz, Tati está muito feliz, porque nós estamos, através desse encontro, mais próximo de vocês. Vocês lembram do último vídeo? Quantos erros acontecem ali? Fala a verdade. Isso não acontece dentro do nosso centro de treinamento. E sabe por quê? Porque nós estamos aqui, cuidando e acompanhando cada um desses atletas, ali, acompanhando de perto, como o Júlio está fazendo com o nosso querido atleta profissional, Kaique. Hoje vocês vão ter os acertos. Quais são os acertos diante daqueles erros?
vocês devem estar curiosos e, sobretudo, ansiosos para aplicar da forma correta. Então, primeiramente, nosso grande treinador Júlio Balestrin vai dividir um pouco com vocês sobre aqueles 2 exercícios. Lembram? Crucifixo, rosca concentrada. Lembram? Vem com a gente. Se você ficou com dúvidas como se faz adequadamente um crucifixo para peitoral, agora aqui nesse vídeo eu vou corrigir todos os erros que você pôde acompanhar no vídeo passado. Wesley, por favor, deite-se no banco, pegue os halteres. Faça para mim da mesma forma que você vem praticando esse exercício. É um erro muito comum. As pessoas acabam relaxando a musculatura, deixando a gravidade vencer e não oferece a resistência suficiente para gerar hipertrofia. Então o que eu preciso que vocês entendam? Para um pouquinho, Wesley. Peitoral, ele é quem precisa atuar principalmente nesse exercício. Ele é o agonista. Se ele é o agonista, eu preciso mantê-lo o tempo todo tensionado. Então qual que é o primeiro erro? Nunca toque os pesos. Tocar os pesos tira a tensão do peitoral e o direcionamento. Por quê? Porque você aqui, ó, quando une o peito, você usa o dorsal também para fechar. E é isso que eu não quero. Então eu preciso que ele mantenha o tórax projetado para o alto. E para isso eu preciso da escápula sempre tracionada todo para trás. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Todo e qualquer exercício para peitoral, sempre tracionem os ombros para trás, contraindo todas as costas. Esse movimento é um movimento básico. Alinhamento do braço na direção do peitoral. É o músculo-alvo, então eu preciso do trilho, do movimento direcionado para a ação do músculo, que é realmente nessa linha. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção em amplitude. Não existe a necessidade de passar o braço da linha do tronco, pois se eu passar o braço da linha do tronco, eu tenho uma ação muito mais forte em cima do ombro do que do peitoral. Então ele vai abrir até a linha do horizonte, alinhou com o tronco, que é a linha do horizonte, e retornou à posição inicial, sem tocar os pesos. Vamos lá. E retorna. Agora eu quero que vocês observem cadência. Ele vai resistir à gravidade e ele vai voltar sem um movimento explosivo. Observem que agora o peitoral fica contraído o tempo todo, justamente porque aqui, ó, é o máximo de amplitude dele e aqui é o máximo de contração. Amplitude, contração. Se eu passar dessa amplitude e deixar o braço descer, automaticamente eu tenho uma atuação muito mais forte do deltoide, do ombro, do que do peitoral. E tudo isso não deve acontecer. Sempre curvatura da coluna preservada. Agora sim você sabe tudo o que você tem que fazer para fazer um crucifixo de forma adequada. Julião, explicação perfeita. Tenho certeza que a galera agora vai fazer o crucifixo e vai sentir realmente o peitoral sem machucar os ombros e usando uma carga que efetivamente ative os peitorais. Mas e a rosca concentrada? Você deve estar se perguntando, tá, eu faço rosca concentrada errado também. E aí, Júlio, o que eu faço para fazer exercício da forma adequada? Eu vou apontar aqui para vocês todos os erros e o que você deve fazer para corrigi-los e nunca mais errar a rosca concentrada dentro do seu treino. Por favor, faça para mim da mesma forma que você estava fazendo, Wesley.
Observem que nós somos completamente tendenciosos a utilizar o tronco para favorecer a alavanca. Então ele faz uma leve torção de tronco para poder usar o ombro para fazer a alavanca do cotovelo com mais facilidade. É tudo que eu não quero que ele faça. Então, primeiro, eu vou pedir para ele estabilizar o braço aqui de forma reta, empurrando todo o complexo do ombro para baixo. Pronto. Agora aqui, ó, eu peço para ele manter a curvatura da coluna preservada e o peitoral projetado sempre para cima. Agora aqui, eu vou manter esse eixo fixo, ele não se mexe. Quem se mexe é somente o cotovelo. E ele volta à posição inicial. O cotovelo, o braço, o bíceps, propriamente dito, ele faz apenas 2 movimentos: flexão do cotovelo e rotação. Então agora eu vou pedir para ele rotacionar em conjunto com a flexão durante a ação do exercício. Flexiona e rotação. Volta à posição. Flexão mais rotação. Volta à posição. Sempre com o ombro fixo. Observem que eu aumentei muito o grau de dificuldade do exercício e usei ao máximo a alavanca que o bíceps proporciona para o cotovelo. Agora sim, eu tenho alongamento, que era o que faltava, amplitude, contração máxima, porque eu tenho os 2 movimentos do bíceps atuando em conjunto, e o ombro trabalhando como um estabilizador. Se você for uma pessoa mais avançada na musculação, eu tenho como melhorar mais ainda esse exercício, acredite. Como que eu vou fazer para melhorar mais ainda esse exercício? Eu vou tirar o apoio da coxa. Então aqui eu potencializo mais ainda o exercício. Dessa forma, vai lá, puxa na direção do rosto. Não deixa o cotovelo se movimentar. Aqui, ó. Cotovelo fixo, sempre apontado para o solo. O ombro também. Pronto. Agora aqui eu tenho uma rosca, fica aqui, não deixa ele voltar para trás. A tendência vai ser sempre ele tentar voltar para trás e você vai manter ele estendido, sempre como se fosse uma bandeja. Perfeito. Você está sentindo muito mais o seu bíceps. Tem que fazer outro lado também, hein? Senão vai ficar diferente, hein, Renato? Se vocês observarem, são mudanças que parecem ser básicas, mas as pessoas não fazem e não sabem. Não fazem e não sabem. Muito mais do que de repente você ter um personal do seu lado o tempo todo corrigindo, é você ter acesso à informação. Por quê? O personal é caro. O acesso à informação depende de uma palavra chamada boa vontade. Boa vontade da sua parte em prestar atenção para realizar a execução. De verdade, essa semana você assista 1, 2 vezes o vídeo se for necessário, mas aplique isso no seu treino e depois comenta se você realmente não viu diferença da forma que você executava antes e da forma que você está executando depois. Agora tem um detalhe. Lembra lá em casa que eu mostrei para vocês um erro muito comum, um mito, um folclore que vocês têm? Vamos lá bater um papinho sobre isso agora. Suplementação esportiva. Até onde eu posso utilizar a suplementação esportiva para os meus objetivos? Essa semana vai muito além do que você imaginava. Vamos falar até sobre suplementação. Suplementação esportiva ajuda e muito você nas suas estratégias, desde que o seu treinamento esteja bem encaixado e a sua dieta também. Muitas pessoas têm o erro em acreditar que através da suplementação esportiva elas terão os resultados. Sem dieta adequada e sem o conhecimento adequado para treinamento, esquece. Se você for colocar numa balança, pilar número 1, saber treinar. Pilar número 2, conhecer de dieta. Pilar número 3, blindar a tua mente.
Aí você coloca suplementação, todo o investimento que você faz de infraestrutura para realizar o seu corpo. Mas não adianta gastar dinheiro se a sua dieta não estiver bem encaixada e se você não estiver realmente ciente e consciente do treino que você está realizando. Sacou? Legal? Vamos lá. Você, indivíduo magro que precisa ganhar massa muscular e que tem uma dificuldade tremenda para ganhar peso. Como você vai ganhar músculos? Como você vai ganhar peso? Dieta e treino. Tá? Dieta e treino. Aliado à dieta e treino, você pode usar a suplementação esportiva. 2 suplementos muito interessantes para você que precisa ganhar peso. Primeiro, Whey Protein. Por que o Whey Protein se eu tenho frango, carne, ovo, peixe? Frango, carne, ovo e peixe dão muita saciedade. Você precisa de uma ingestão calórica mais alta. Então você precisa de alimentos mais leves. Bater as proteínas com Whey Protein, para quem está em fase de construção, é essencial, porque abre espaço dentro do seu sistema gastrointestinal para ingerir mais carboidratos e mais gorduras, batendo um teto calórico muito maior. Usar o Whey Protein é uma estratégia muito inteligente, porque aí você reduz proteína sólida, que mata a tua fome, tem um processo enzimático digestivo lento, difícil e que vai fazer com que você coma menos. Você precisa comer mais. Superávit calórico. Legal? Whey Protein. Qual o melhor horário para tomar Whey Protein? Pré-treino? Pós-treino? Para você que está em fase de construção, o melhor horário para tomar o Whey Protein é o horário de intervalo entre as refeições. Por exemplo, pela manhã, meu café da manhã, comeria ovos? Comeria, mas se a minha ingestão calórica estiver muito alta, eu trocaria os ovos pelo Whey Protein, porque ovo dá muita saciedade. O horário da tarde, intervalo entre as refeições, almoço e jantar. Ótimo horário para tomar o Whey Protein. Aminoacidemia, distribuição de aminoácidos ao longo do dia. O meu corpo o tempo todo absorvendo aminoácidos e construindo músculos. Legal? Hipercalórico. Quem nunca tomou um hipercalórico quando precisa crescer? Todos nós. Fique atento no hipercalórico no que diz respeito à sua formulação. Evite o hipercalórico que tenham fontes de proteína mais barata, como colágeno, por exemplo. Prefira o hipercalórico que tem Whey Protein. Prefira o hipercalórico que tem a oximase, que é um carboidrato um pouco mais nobre, que tem uma melhor absorção e não te deixa tão letárgico, tão preguiçoso. Qual o melhor horário para tomar o hipercalórico? Pós-treino. Durante o pós-treino, você tem uma janela de oportunidade muito interessante, porque você treinou bastante, você gastou glicogênio, você precisa absorver proteínas e carboidratos. Um shake pós-treino de hipercalórico é uma estratégia muito interessante para ganho de massa muscular. Legal? Os 2 suplementos para ganho de massa muscular. 2 suplementos para perda de peso. Você que está em processo de emagrecimento, você precisa ativar o quanto mais o seu processo de oxidação de gorduras. Queima de gordura. Termogênico faz isso. O termogênico é um suplemento alimentar de alta performance que ajuda você a queimar gorduras. O nosso corpo queima gordura através da dieta e do treino, tá? Dieta e do treino. Fazendo déficit calórico e um treino que aumente ainda mais o seu gasto calórico. Mas, quando você usa o termogênico, você permite que mais células de gordura, mais adipócitos, são conduzidos para o seu organismo para serem transformados em fonte de energia. Adipócitos viram fonte de energia para o seu corpo. E aí você pega essas gordurinhas que não te abandonam e levam para serem transformadas em energia para o seu dia, em energia para o seu treino, em energia para as suas atividades diárias. Termogênico deve ser tomado ou pela manhã antes do cardio, ou geralmente após a primeira refeição e após a terceira refeição, para que durante o dia você tenha um metabolismo um pouco mais acelerado, fruto do uso do termogênico. Pré-treino. O pré-treino é muito interessante para
para você que está em fase de déficit calórico. Por quê? Quando nós ingerimos menos calorias, nós ficamos um pouco mais fracos, com menos energia. Alimento gera caloria. Caloria é energia no nosso corpo. O pré-treino, ele tem estimulantes e ingredientes ativos que potencializam o seu treino. Você está comendo menos, mas tem que treinar forte, tem que treinar na raça. O pré-treino te ajuda a melhorar o seu foco mental e aumenta também a sua capacidade de carregar peso e realizar mais repetições. O seu treino fica melhor. E numa fase dessa, que você está ingerindo menos calorias, é bem estratégico usar um pré-treino. Só que eu trouxe um coringa, um cara que serve para perda de peso e para ganho de massa muscular, creatina. O suplemento com maior número de estudos científicos validados, o campeão entre os cientistas. O que a creatina faz? A creatina, ela faz parte do seu ciclo de ATP. Nós produzimos uma substância chamada adenosina trifosfato, que ela é uma célula reservadora de energia. Você consegue reservar energia no tecido muscular através do ATP. Só o que acontece? Quando nós treinamos, nós liberamos energia. Nós perdemos ATP. O termo técnico é reduzir o ATP. O adenosina trifosfato se transforma em adenosina difosfato e a gente ganha força com isso. A creatina, ela sequestra essa molécula de fósforo que nós perdemos, devolve para o ciclo de ATP e você tem produção mais rápida de ATP. Maior produção de ATP, mais força. Creatina é considerado um recurso ergogênico, tamanho resultado de força nos seus treinos. Serve para perda de peso, serve para ganho de massa muscular. Quem perde peso quer construir músculos, porque mais músculos, maior taxa de metabolismo basal, você vai comer mais e vai continuar emagrecendo. Quem quer construir massa muscular, não precisa nem falar, força é tudo. Falei pra vocês que essa semana estava recheada, falei pra vocês, eu venho, tem 2 meses que eu venho convidando vocês através das nossas redes. Vem com a gente, conversa conosco, fiquem conosco essa semana, tudo bem? É uma pequena porção de um universo gigantesco chamado suplementação esportiva, mas eu tenho certeza que já abriu muito a mente de vocês. E tem muito mais. Não percam nenhuma aula. Perdeu a aula número 1? Calma. Ela está salva. Volta lá. Muito importante. Compartilhe com seu amigo. Compartilhe com a sua amiga. Divida essa oportunidade. Ainda dá tempo de eles entrarem. Sabe aquele link que você se inscreveu? Compartilha para ele. Deixa ele participar dessa semana junto contigo. Essa jornada é para vocês. Aqui nós temos um pilar muito importante: treinamento, corpo humano, nutrição, para fazer com que você, em 60 dias de trabalho, tenha 1 ano de resultado. 60 dias de trabalho, 1 ano de resultado. Já imaginou ficar 1 ano com a gente? Valeu. E aí, Paulão? Tudo certo, meu querido? Tô esperando. Muito bem-vindo ao meu espaço. Treino de musculação. 6 vezes por semana, 1h30. Treina demais para um ectomorfo, hein? Exatamente. Compreendendo quanto tempo ele realiza de cardio e de treino, esses dados são suficientes para Tati montar a dieta dele.